Pessoal, nós vamos resolver então agora o problema 398, ou seja, o problema 98 do capítulo 3 do livro Química Ciência Central, 13ª edição, ok? Vamos lá então. Então o problema 398 nos diz assim, um elemento X, né, desconhecido, enfim, não sabemos qual a identidade de X, forma um iodeto Xi3 e um cloreto XCl3, né? Então, a partir das fórmulas, nós já podemos verificar que o estado de oxidação de X é mais 3. Né? Não que precisemos dessa informação. Os dados quantitativos que o enunciado do problema nos fornece já são suficientes, né, para identificar, para calcular a massa de X e, consequentemente, identificá-lo. Mas, em todo caso, serve como informação complementar. Né? Se alguém eventualmente fizesse os cálculos erradamente e concluísse que X é um elemento alcalino, por exemplo, né, grupo 1, o estado de oxidação é mais 1, então o cloreto não poderia ser XCl3, né? O iodeto ser Xi3. Né? Então, como uma informação subsidiária, né? Para eventualmente sanar algum erro que a pessoa houvesse cometido, ok, mas não é necessário. Mas vamos lá. O fato é que Xi3, né, se for aquecido e se fizer passar sobre ele um fluxo aí, né, de cloro gasoso, ele se converte em XCl3. Né? E a equação balanceada nos diz que 2 mols de Xi3 reagem com 3 mols de Cl2, produzindo 2 mols de XCl3 e 3 mols de I2. Né? Bom, a equação química balanceada então estabelece uma proporção de 2 para 3 para 2 para 3. Né? Mas o ponto-chave aí é o seguinte, né? Eu produzirei tantos mols de XCl3 quantos sejam o número de mols de Xi3 que eu tenha para reagir, evidentemente assumindo que eu tenha Cl2 em quantidade suficiente. Né? Então, Cl-cloreto precisa estar em quantidade igual ou maior, né, do que é necessária para consumir todo o iodeto, né, o Xi3. Né? Então, ou estará em excesso, né, ou pelo menos na quantidade mínima necessária. O fato é que, tendo cloro em quantidade suficiente, ou em excesso se for o caso até, eu produzirei tanto XCl3 quanto seja o Xi3 que eu tenha disponível. Né? Então, 2 mols produzirão 2 mols, 3 mols produzirão 3 mols, 0,5 mol produzirá 0,5 mol, 1 mol e meio produzirá 1 mol e meio, 3 mols e meio de Xi3 produziriam 3 mols e meio de XCl3 e assim por diante. Quantidades iguais. Bom, e o problema nos diz se 0,5 gramas de Xi3 for tratada, né, com cloro, né, subentende-se aí que o cloro é em quantidade suficiente para consumir, né, esse 0,5 grama, né, está presente pelo menos na quantidade mínima suficiente ou em excesso, né, até, enfim. O Xi3 é que seria o reagente limitante, o cloro estaria em excesso. O fato é que 0,5 grama de Xi3 produzem 0,236 grama de XCl3. Então, letra A, calcule a massa atômica do elemento X e letra B, identifique X. Né? A letra B é consequência da letra A. Identificando a massa do elemento, você vai também conseguir identificá-lo. Né? Bom, fato é que a equação química balanceada me mostra que eu terei números iguais de mols, né, de Xi3 e de XCl3, desde que, é claro, eu tenha cloro suficiente, né, para consumir todo o Xi3. Mas, enfim, número de mols é a massa dividido pela massa molar. Então, o número de mols de Xi3 é a sua massa, 0,5 grama, dividido pela sua massa molar. A sua massa molar é X. Vamos usar o X nesse caso, né? O X está representando o elemento, mas enfim, X aí como incógnita, representando a massa molar do elemento X, né? Mais 126,9, que é a massa do iodo, vezes 3. Isso é igual a um certo número de mols. O número de mols de XCl3 é a sua massa, 0,236 grama, dividido pela sua massa molar, que é X. Né? É a mesma massa molar, já que o elemento é o mesmo, né? Mais 35,5 vezes 3, sendo que 35,5 é a massa do cloro. Isso também é igual a A, né? Porque a equação química balanceada nos diz que o número de mols de cloreto será igual ao número de mols de iodeto que reagiram, desde, é claro, que eu tenha cloro, em quantidade suficiente para consumir todo o iodeto. E isso fica subentendido pelo enunciado que cloro está presente pelo menos em quantidade suficiente, se não até em excesso. Né? Fazendo a manipulação algébrica necessária, né? Enfim,
a boa e velha álgebra, nós chegamos aqui 0,5x mais 35,25 é igual a 0,236x mais 89,85, x igual a 138,64. Essa é a massa de x, respondemos a letra A. Né? X incógnita, 138,64 gramas por mol, né? Enfim, ou unidade de massa atômica, se for por um átomo apenas. Fato é que essa é a massa do elemento X, resolvemos a letra A. E a letra B, nós vamos até a tabela periódica e verificamos então que o elemento é o lantânio. Né? Enfim, e não há como confundir, né? Por mais que o resultado ficasse um pouquinho diferente, dependendo do arredondamento que se tenha feito, um décimo a mais, um décimo a menos, como fosse. Mas não há como confundir, porque o lantânio é o elemento número 57, né? Número atômico 57. O elemento imediatamente anterior é o bário, 56, e a massa é 137,3, e o elemento imediatamente posterior é o sério, número 58, número atômico 58, cuja massa é 140,11, ou 140,12, né? Mas em todo caso, não dá para confundir. Né? O elemento, sem dúvida alguma, é o lantânio. Okay? Muito obrigado, então, e até o nosso próximo exercício.